Olá, eu sou Pecla Machado, sou orientando do professor João Felipe e hoje eu vou apresentar para vocês alguns resultados da minha tese de doutorado. Meu foco de pesquisa tem sido a aplicação de algoritmos de machine learning em problemas de geoestatística e hoje eu vou apresentar um tópico muito importante de meu trabalho, que é a identificação de modelos implícitos de covariância para construir estimadores que não precisam de tanta intervenção humana para se chegar a bons resultados. A seguir, nós temos o programa da minha apresentação. Eu vou começar com uma breve introdução em que eu vou dar uma visão geral do que eu tenho trabalhado e de como essas coisas, todos esses conceitos que eu irei apresentar, eles se encaixam para fornecer uma nova solução baseada em machine learning para resolver problemas clássicos de geoestatística, problemas importantes no dia a dia de qualquer geomodelador. Eu vou apresentar em seguida, após essa visão geral, eu vou apresentar alguns detalhes importantes sobre o conceito de projeção em base de funções ortogonais e eu irei ilustrar como isso vai se encaixar na minha teoria que eu estou pondo na minha tese. Depois disso eu vou usar os conceitos de projeção em funções de base radial, em funções de base ortogonal, para construir uma rede neural especializada que pode ser usada muito bem em nossos problemas de geoestatística. Depois disso, eu irei aplicar essa rede neural em problemas de identificação de anisotropia e de domínio de continuidade espacial. E no fim, eu irei mostrar como nós podemos usar todos esses conceitos juntos para se obter um estimador que produz resultados bem interessantes, que capturam features espaciais bem complexas a partir de um estimador de baixa qualidade e com todo o maquinário desenvolvido a partir da teoria de redes neurais baseadas em funções ortogonais, nós conseguimos gerar uma imagem ou um modelo de qualidade bem superior a partir de amostras esparsas. E no final, eu irei fazer uma conclusão e dar algumas ideias de próximos passos de evolução natural desse trabalho. Enfim, vou começar pela introdução. Uma coisa que todo mundo notou é que a computação evoluiu bastante nos últimos 30, 40, 50 anos. Hoje em dia, os computadores são capazes de realizar processamentos que há pouco mais de 10, 15, 20 anos eram considerados impraticáveis. Então, por isso, por exemplo, muitos algoritmos foram desenvolvidos tendo em vista o conceito de limitação dos computadores de seu tempo. Mas, devido a essa grande evolução que os computadores sofreram, hoje em dia nós podemos ser mais sofisticados no nosso algoritmo, nós podemos implementar algoritmos mais gerais, algoritmos mais complexos, algoritmos que eram previamente simplificados para levar em conta as limitações de recursos da época, mas que hoje em dia, como tais limitações não existem, mas porque não utilizar algoritmos mais robustos, mais poderosos, mais complexos, que podem aprender coisas, podem representar coisas, podem visualizar coisas que antigamente eram impossíveis de ser visualizadas devido às nossas limitações. E, tendo visto isso, o campo de machine learning se desenvolveu bastante, já que a base do machine learning, em linhas gerais, é justamente usar essa força bruta que os computadores modernos possuem como ferramenta para extrapolar informações que estão expressas em grandes volumes de dados, em massas de dados. E aqui, a ideia é você usar o algoritmo mais geral possível, o algoritmo mais sofisticado possível, e fazer com que esse algoritmo seja usado em seu máximo potencial, sem simplificações, além das simplificações que sejam extremamente necessárias devido a constraints de recursos. E também na geoestatística nós temos visto o machine learning também sendo incorporado em workflows modernos, tanto que, se for acompanhar a literatura contemporânea, nós temos visto a aplicação de algoritmos de clustering, algoritmos de inferências baseados em random forest e outros tipos de interpoladores comuns em machine learning. E nesse trabalho específico, eu vou apresentar uma rede neural muito legal, que ela se baseia no conceito de projeção em um espaço de funções, em uma base de funções, mais especificamente as
funções ortogonais, que nós podemos visualizar como sendo a classe mãe de todas das principais bases de funções usadas na prática, como as funções de base radial, como por exemplo, inclusive essa teoria ela pode ser vista como uma espécie de teoria mãe dos interpoladores baseados na premissa de continuidade espacial. Por exemplo, nós podemos visualizar os interpoladores baseados em RBF e a Krigage como sendo otimizações dessa espécie dessa rede para casos finitos e com truncagem da série, que eu vou mostrar assim como uma truncagem dessa rede. Eu irei mostrar isso em mais detalhes ao longo dos próximos minutos. Mas a ideia geral é que, a partir dessa rede neural especializada para problemas espaciais, que eu irei apresentar, nós conseguiríamos resolver 3 grandes problemas em geoestatística. O primeiro, que é justamente, tendo variogramas experimentais, eu quero identificar a anisotropia dominante nesse variograma, para poder, a partir disso, automaticamente identificar, por exemplo, um variograma que dê uma Krigagem ótima dado os dados disponíveis. Isso aqui é legal porque isso aqui te dá uma abordagem quase que determinística, analítica, para se obter os melhores modelos de variograma para problemas de Krigagem e simulação clássicos, né? Então aqui já tem uma primeira aplicação imediata do Machine Learning que já te fornece uma solução automatizada para você ter uma melhor performance em algoritmos clássicos. O segundo problema é justamente a identificação de domínio de continuidade espacial. Aqui, o Machine Learning via o OBF Neural Network é usado para, a partir de uma massa de dados, identificar regiões de continuidade espacial relativamente densas, ou seja, regiões em que há uma possível estacionariedade espacial, onde a geoestatística clássica, em teoria, tem melhor performance. Então, isso aqui é outra aplicação que também pode ser combinado junto com a identificação de anisotropia para melhorar a modelagem clássica. Okay? Isso aqui mostra uma aplicação de Machine Learning como ferramenta auxiliar da melhoria de estimativas clássicas. E por fim, eu irei mostrar como fazer a estimativa em si, usando a própria OBF, usando o fato de que essa rede ela consegue aprender a identificar a contribuição de diferentes escalas de informação, que nós chamamos isso, que rotineiramente isso é chamado de representação espectral da informação, que é você saber, a partir de uma massa de dados, você categoriza essa informação em grupos de escalas diferentes, e a partir dessas escalas nós tentamos, via as funções ortogonais, via as transformações geradas pelas funções ortogonais, construir uma representação dos nossos dados a partir de uma combinação desses dados. Nós conseguimos fazer estimativas mais robustas do que a clássica. Inclusive, a estimativa clássica ela é derivada dessa técnica em si também, porque o variograma espacial nada mais é do que uma medida da influência das contribuições de diferentes escalas. Aqui nessa apresentação eu irei mostrar uma visão mais geral disso, em que vocês, tendo um bom entendimento dessa teoria, vocês conseguirão visualizar a teoria clássica como sendo um caso especial dessa teoria. E aqui, mais do que isso, vocês conseguem visualizar como essa técnica de OBF Neural Network consegue ser utilizada em problemas não estacionários, o que é bem interessante, e além de que essa técnica permite fazer os mapeamentos de contribuições de escalas diferentes, o que é muito útil em problemas de downscaling, upscaling e assim por diante. Então a natureza isso aqui nos dá um ferramental, uma caixa de ferramentas muito poderosa para fazer diversas análises ao longo do tempo, né? E que podem inclusive contribuir para o trabalho de vocês no futuro. Enfim, eu vou começar agora a apresentar o conceito principal, que é o conceito de projeção em bases de funções. Antes de apresentar o conceito de projeção em base de funções, eu vou fazer um curso relâmpago de álgebra linear com vocês, apresentando os conceitos fundamentais que nós iremos precisar ao longo dessa apresentação. O primeiro conceito é o conceito de base vetorial. O conceito de base vetorial é simples, é basicamente um conjunto de vetores que eles são independentes entre si, ou seja, nenhum deles pode ser obtido a partir da combinação dos outros, e a combinação deles gera qualquer vetor do espaço que a gente está estudando. Essa é a definição básica de
de base vetorial. Uma combinação linear nada mais é do que uma soma ponderada de vetores de um conjunto. E nós dizemos, por exemplo, que a base gera um espaço vetorial V, em que cada elemento é a combinação vetorial, a combinação linear dos componentes da sua base. Ou seja, por exemplo, no R3, ou seja, o espaço cartesiano, nosso mundo cotidiano, ele pode ser expresso como uma base canônica, que a gente está com os eixos x, y e z. Nós estamos acostumados rotineiramente, x, y, z. Imaginem os eixos aqui na sua frente. E vocês podem verificar que cada ponto no seu espaço tem suas coordenadas, que é expresso em função dessas bases. Esse conceito de coordenada é generalizado na álgebra linear desse modo, que são chamadas projeções. No R3 as projeções são triviais, que basicamente são os valores de x, y e z de um vetor x, y, z. Mas isso aí pode ser são apenas escalas em um vetor, em uma base unitária, nesse caso específico do R3. Então, um subconjunto de bases bem importante, um tipo de base bem importante são as bases ortogonais. Essas bases ortogonais, por exemplo, seriam são eixos que eles formam ângulos de 90 graus entre si, de uma forma intuitiva. Por exemplo, o XY, nós temos 90 graus entre eles, o XYZ. Essas bases ortogonais são interessantes porque nessas bases é trivial computar as coordenadas, porque a coordenada nada mais é do que o produto escalar do vetor que nós estamos mapeando para a base que nós estamos querendo projetar, com a determinada direção que nós queremos projetar. Então, e a representação em coordenadas na base específica nada mais é do que o conjunto de projeções que nós fizemos na base alvo. Isso aqui também é uma forma de visualizar o processo de transformação de coordenadas. Esse conceito de base é tão importante e é um dos resultados mais interessantes da álgebra linear, que um grande esforço tem sido feito na matemática para generalizar esse conceito para espaços maiores, espaços mais amplos, espaços de dimensões infinitas, né? Que são o caso dos espaços de funções. Para generalizar esse conceito, foi criado na matemática o que é chamado de teoria de Sturm-Liouville, que é uma teoria que constrói bases especiais nesse espaço de funções e constrói um produto vetorial nesse espaço de funções que nos permite aplicar exatamente todo o maquinário que existe para bases ortogonais, para álgebra linear que já existe para vetores do dia a dia, vetores escalares. Nós aplicamos esses conceitos para nossas funções que são problemas bem mais difíceis e tem aplicações infinitas, sabe? Engenharia, física, matemática em si. A teoria de Sturm-Liouville é basicamente a versão analítica do que nós temos para vetores tradicionais. A versão analítica eu digo no sentido de ser a versão no espaço de funções do que nós temos na álgebra linear clássica. Basicamente, a teoria de Sturm-Liouville ela é uma teoria que nos permite identificar que tipos de funções que nos permite escrever uma função qualquer com x definido em um espaço vetorial, em que pode ser escrita como uma combinação, em que fx pode ser escrita como uma série infinita da combinação linear desses vetores. Que pode ser escrito como uma série infinita tendo um escalar AK e um componente dessa base ortogonal de funções. E essa notação aqui, colocando em notação, já que nossa base é ortogonal, nós podemos escrever que o AK nada mais é do que a projeção da nossa função em uma determinada direção nesse espaço infinito, né? Então nós podemos ver essas bases infinitas nesse espaço de funções como sendo espécies de coordenadas dessas funções e um novo tipo de base. Seria como se você estivesse visualizando uma função, por exemplo, eu não sei, é uma função do tipo 1 mais x em um espaço de funções. Como é que você visualizaria isso? Então, basicamente, a teoria de Sturm-Liouville
nos mostra como você consegue mapear diferentes funções numa espécie de num gráfico, por assim dizer. Isso aqui é uma visão bem grosseira, uma vista bem grosseira do que é a teoria, mas essencialmente a ideia é você conseguir escrever coordenadas que transformam funções em números. No caso, um vetor infinito de números, mas um número em si, que é o espectro dessa função. São os coeficientes da função. Que a partir tendo esse número e tendo a base em que nós estamos projetando, nós conseguimos expressar qualquer função que seja admissível segundo a teoria de Sturm-Liouville. E, infelizmente, muito felizmente, as classes de funções que podem ser expressas para Sturm-Liouville englobam boa parte das funções que ocorrem na realidade. E tanto que essa é uma das teorias fundamentais que permitiram toda a evolução da física e da engenharia contemporânea. Inclusive, aplicações mais sofisticadas em mecânica quântica são um pouco inspiradas nessa teoria e são uma evolução natural dessa teoria. Então, tendo uma intuição de como essa teoria funciona, vocês não terão dificuldade para prosseguir estudos em aplicações mais avançadas, como em computação quântica. Antes de avançar, como um dos elementos fundamentais nessa teoria é a projeção, nós temos também o conceito de produto interno. O produto interno, no espaço de funções, nada mais é do que uma integral, um domínio que nós estamos trabalhando, da função que nós estamos querendo projetar, e da função onde vai ser projetado, e uma função de escala que é uma espécie de ajuste de ajuste de escala da nossa base para tornar ela ortogonal. Mas na prática isso aí já é tabulado, então geralmente quando você usa uma base já é fornecido para ti qual é o peso que você deve usar para transformá-la em ortogonal. Mas se você quiser construir sua própria base, você pode usar o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que é bem conhecido na álgebra linear, mas devido à minha limitação de tempo eu não vou poder entrar em detalhes aqui, mas em qualquer livro-texto de álgebra linear vocês podem encontrar um detalhamento desse processo. Então, já que o meu tempo é curto, eu vou apresentar diretamente quais são as bases mais usadas e que vão ser muito úteis no dia a dia quando aplicar essa teoria. A primeira base é a base de Fourier. A base de Fourier nada mais é do que a base usada em séries de Fourier e cuja versão assintótica dela, ou seja, quando nós fazemos o parâmetro de escala L, que aqui no caso seria o tamanho, no caso da geoestatística seria o tamanho do domínio, tamanho máximo do domínio. Se nós fazemos isso aí ser infinito, ou seja, que o período da função é infinita, isso aqui converge para a transformada de Fourier. E na prática, por exemplo, nós usamos geralmente a representação em fase, que nada mais é do que essa expressão dada aqui, que é o cosseno de nπx sobre L menos a fase. Nós projetamos em diferentes bases. Nada mais é do que uma espécie de representação polar da função alvo que nós estamos trabalhando. Isso aqui é muito similar a todo o processo que nós geralmente fazemos em cálculo para resolver problemas em coordenadas polares. Enfim, essa é só por curiosidade. O Turing Benz, o Fourier Integral Method, eles utilizam essa base de Fourier para construir simulações de estatística bem interessantes, bem rápidas, inclusive. Esse conceito de base ortogonal pode ser generalizado facilmente para mais dimensões. Se nós construímos um kernel aqui no caso é uma base especial que nós construímos a partir da composição de bases mais simples. Aqui no caso nós construímos um kernel em que a composição, isso aqui é o modo mais comum de construir bases multidimensionais, que é você fazer um simples produto das bases nas diferentes coordenadas. E aqui nós temos a discretização, no caso a discretização, a quantização das escalas em cada direção, no caso em cada dimensão. E nós temos um kernel final que é o produto das ativações de cada direção, de cada escala. Essa função aqui geralmente na teoria matemática, e quando nós trabalhamos com a resolução de problemas de equações diferenciais parciais, em problemas físicos, nós chamamos isso de função de Green associada à função f, ou a função de Green do problema, né? Isso é uma expressão bem típica. Em engenharia elétrica, geralmente nós chamamos isso de função talvez seja a função de transferência do problema. Isso aqui tem muitos nomes de acordo com o campo de estudo, né? E, por exemplo, em geoestatística, essa função aqui geralmente ela é com variância do problema, né? Nós geralmente localizamos cada kernel em um centro espacial,
nós definimos centros no espaço, que pode ser cada ponto de amostra, ou enfim, cada ponto no grid. Nós definimos centros e cada que era centrado nesse, e ele decresce rapidamente, formando aquela funçãozinha chapéu, que você já deve ter visto na teoria. Outras funções ortogonais bem utilizadas são os polinômios de Hermite, os polinômios de Laguerre, os polinômios de Legendre, os polinômios de Chebyshev, e as densidades espectrais centradas em diferentes escalas aqui, que no caso são as transformadas de Fourier de modelos de covariância. As densidades espectrais aqui, elas são aquilo que é utilizado, por exemplo, no Turing Bands, e é utilizado em técnicas de simulação espectral para poder construir seus algoritmos de simulação. Enfim. Esses fatos aqui nos dão um background bem interessante para mostrar que tanto o Turing Bands, quanto a Krigage, quanto o método integral de Fourier, enfim, com muitas técnicas clássicas, muitas formas clássicas de se realizar simulação estimativa geoestatística, são apenas aplicações especiais da teoria geral de Sturm-Liouville. No caso aqui nós otimizamos para um determinado problema. Geralmente essas otimizações são feitas porque em certas situações nós temos alguns conceitos pré-concebidos. No caso, nós temos uma intuição, por exemplo, de que há estacionalidade. Então, se você tem hipótese de estacionalidade, então você não precisa usar muitos termos ortogonais. Muitas bases ortogonais, desculpe. Então, basicamente, nós podemos ver a Krigage, a geoestatística clássica, como uma técnica de você otimizar a representação de séries de Sturm-Liouville em um caso em que a estacionalidade se aplica. Então, enquanto a estacionalidade se aplica, significa que você tem você não precisa usar uma série infinita, você pode usar uma quantidade infinita de termos e você já vai ter bons resultados. Então, as redes neurais baseadas em funções ortogonais vão no sentido direto. Ela parte do pressuposto de que a natureza não é estacionária. Geralmente, um conjunto de dados ele tem propriedades locais muito específicas, assim, que você não consegue capturar se você simplesmente assumir a estacionalidade. Então, a RBF ela nada mais do que uma truncagem da série geral de Sturm-Liouville. Então, a ideia da OBF é você tentar usar o máximo de funções viável, que consigam capturar as contribuições da maior quantidade possível de escalas que estão disponíveis na imagem. A ideia dela é você utilizar neurônios que mapeiam escalas de diferentes tamanhos. Por exemplo, assim, alguns neurônios vão mapear escalas de pequeno tamanho, de minúsculo tamanho, de médio tamanho, de tamanhos enormes. E no final você consegue, a partir desses medidores, desses sensores, você consegue verificar como você combinar os resultados dele vai gerar uma função que aproxima bem a função que está implícita nos dados de amostra que você quer ver. Aqui, nessa teoria de modo geral, nós vemos o processo de interpolação e o processo de filtragem como sendo a mesma coisa, em que o dado faltante nada mais é do que uma espécie de informação ruidosa. Você pode representar o dado faltante como uma espécie de valor desconhecido que você sabe que está em torno de uma possível média local naquele ponto. De a Krigage nada mais é do que encontrar qual é a possível média local ótima nesse processo. Então, enfim, essas ideias são muito interessantes porque nós podemos combinar elas junto com essas redes OBFE para gerar uma segunda geração de modelos, criando um processo retroalimentador, um processo de aprendizado baseado em autocorreção. Enfim, isso eu vou entrar em detalhes no devido tempo. Então, as funções RBF são basicamente expressas dessa forma. Você tem a função base e você tem um fator de correção aqui, que seria nada menos do que uma função que recebe onde você está no espaço e ela tenta estimar qual a melhor correção para aplicar naquele momento. Geralmente a gente utiliza um estimador fraco, que aqui pode ser tanto o IQD, quanto o NN, quanto o KNN, enfim, qualquer tipo de estimador mais fraco. Até mesmo a Krigage, por exemplo, se você tem um modelo estacionário, você pode usar esse com o modelo M0 e a partir dele construir essa função de escala e com ela você consegue mais ou menos dar uma dica para o kernel de qual possivelmente é o trend local naquele ponto. E você pode fazer recursivamente, né? Você pode, por exemplo, usar a primeira camada da rede que você criou para alimentar uma segunda, criando um fator de escala melhor, assim por diante. Então esse é um processo de aprendizado contínuo. E essa aqui é interessante que basicamente você tem uma espécie de transformada
especializado para o problema que você está trabalhando. Você que constrói a melhor transformada, dado as limitações que você tem. Se você fizer com que o fx e o px sejam as covariâncias locais, ou no caso as variâncias locais do ponto que você tem exatamente o algoritmo utilizado na krigagem. Então aqui já mostra o link direto entre a krigagem e o nosso problema. Nós podemos ver a krigagem como sendo uma otimização disso, se você parte de algum pressuposto de que há alguma estacionalidade especial e que essa estacionalidade é modelada como uma função de covariância. Ok? Então aqui, de modo geral, vocês podem visualizar a rede OBF como uma generalização do que já é feito na RBF e na krigagem. Só que aqui no caso, ao invés de você tentar usar poucos kernels, como a krigagem faz, você extrapola isso. Você utiliza 100, 200, 300 kernels que tentam capturar o máximo de informação possível no maior número de escala, no maior ponto de localizações no espaço possível. E a partir de tudo isso, você consegue construir um problema de autovalores, em que você consegue, a partir desses autovalores, conseguir construir um modelo que expressa a função implícita nos dados que você tem disponível. E você pode usar esses autovalores, que nós chamamos de representação espectral da função que nós estamos trabalhando, para fazer uma série de coisas, como classificação, filtragem, simulação, estimativa, enfim, tudo aquilo que é feito no dia a dia da geoestatística. A identificação de anisotropias e domínio de quantidade espacial usando o OBF Neural Network. Aqui eu vou apresentar algumas aplicações, alguns resultados que eu obtive aplicando a rede neural de bases ortogonais e alguns problemas clássicos de geoestatística. O primeiro problema vai ser o de identificação de anisotropias, que é um problema muito comum quando nós estamos processando variogramas experimentais. E o segundo é o problema de identificação de domínio de quantidade. E por fim eu irei mostrar uma estimativa utilizando a RBF. O RBF é muito interessante, a análise de autovalores é muito interessante porque ela pode ser usada, por exemplo, para identificar os pontos de inflexão dessa função. Os pontos de inflexão nada mais são do que os pontos em que o padrão de continuidade espacial muda, ou seja, se em uma determinada região nós tínhamos um padrão de continuidade em que o gradiente desse padrão tinha um trend em uma determinada direção, e esse trend muda, o ponto de inflexão justamente muda e identifica exatamente onde isso ocorre, quando isso ocorre. E existe um teorema na teoria de Sturm-Liouville, que no caso, nesses tipos de problemas funcionais de modo geral, que é o teorema do passo da montanha, só que eu não vou entrar em detalhes nisso. E aqui no caso específico, nós usamos uma simplificação desse teorema que diz que o ponto de inflexão de uma função, ele é mapeado como sendo o mínimo valor que a função base assume naquele domínio, multiplicado pelo autovalor daquela função. Isso aqui é um teorema muito legal e tem aplicações práticas fenomenais, que eu vou mostrar aqui a seguir. E só a título de curiosidade, nós podemos ver a série de Taylor como sendo uma espécie nós podemos ver a série de Sturm-Liouville como uma generalização da série de Fourier, em que a base são as derivadas das funções, né? Enfim. E esse produto aqui, o produto do alto valor pela função de base radial, pode ser visto como uma espécie de derivada generalizada da função. Tanto que existe até um nome técnico para isso, que é chamado derivada de Gatot. Obviamente, com esse teorema a gente consegue construir limiares que eu irei utilizar a seguir para fazer umas classificações de imagem, né? Então, enfim, tendo isso também, nós temos a identificação de anisotropia, que é só um caso especial do problema mais geral, que é a identificação de domínio de continuidade espacial. Aqui nós temos uma aplicação direta, em que nós temos esse variograma experimental aqui, que é uma imagem bem ruidosa, e nós aplicamos o teorema de Sturm-Liouville, em que nós conseguimos ver que o elipsoide fica bem evidente, e aqui é trivial extrair o elipsoide, então aqui a partir disso nós conseguimos ter o elipsoide que identifica a região de continuidade espacial. Aqui no caso é simplesmente um problema de ajuste de curva, você só pega a equação do elipsoide, pega os pontos de borda, que os pontos de borda podem ser facilmente obtidos via projeção, você faz raycasting no caso, você pega um vetor em várias direções e você verifica quando esse vetor se transforma a zero. Como isso aqui é um conjunto convexo, você pode usar uma pesquisa binária, então é trivial implementar isso. Aqui tem uma feature mais interessante, que é
uma estrela, assim que uma anisotropia mais complexa, que foi feito mais para verificar a capacidade do algoritmo. Aqui você pode verificar que o algoritmo consegue identificar bem a região de transição. Então aqui também é trivial de se obter os elipsóides. Então, com isso aqui nós conseguimos obter facilmente o modelo de anisotropia que nós queremos. Então conseguimos fitar mais facilmente os variogramas em 3D que nós queremos, de forma automatizada. E aqui por fim nós temos a aplicação do famigerado Walker Lake, que nós identificamos 6 domínios. Aqui perdoe pela escolha de cores, ela realmente não foi feliz, mas aqui nós conseguimos ver as identificações do maior corpo espacial que está contido na região mais roxa escura, roxo claro. A roxo escuro nós podemos ver aquela região lá que é de mais baixo nível, né? E aqui nós temos ver aquelas formações que aparecem no canto superior direito. Enfim, nós temos aqui os corpos que são evidentes dentro da estrutura do Walker Lake. Isso aqui foi identificado pelos pontos de inflexão na representação de estampa no review. Aqui nós temos os dados originais, então vocês podem verificar aqui que aquele corpo que aparece no canto aparece. Você pode ver exatamente os corpos que foram identificados. E aqui tem uma apresentação mais complexa. Essa aqui é minha mãe, que ela foi cobaia nesse experimento. Eu criei eu tirei uma foto dela e eu tentei colorir essa foto somente com 4 cores, para identificar quais são as features espaciais dessa foto que são mais relevantes. Então, no caso aqui, eu usei a série de Stamina View para realizar essa filtragem. E esse problema de colorir com 4 cores é um problema clássico em ciência da computação e matemática, que é o problema das 4 cores, que afirma que agora é um teorema das 4 cores, que afirma que 4 cores são suficientes para você pintar qualquer mapa planar. Isto é, que você só precisa de 4 números para fazer mapeamentos de continuidades espaciais em 3D. E em 3D, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver errado, são 8 números, mas eu preciso confirmar. E a seguir eu tenho um exemplo que foi feito com a aplicação de uma rede RBF. Aqui nós temos uma estimativa da Walker Lake muito interessante. Vocês podem ver aqui que ele conseguiu capturar features bem complexas e você pode verificar que a estimativa não tem aqueles trends que geralmente ocorrem na direção de maior isotropia. Você pode verificar aqui que o modelo ele capturou exatamente todos os padrões espaciais relevantes da estrutura. A estrutura implícita dentro do Walker Lake. Aqui eu usei como função de escala o IQD bem canalha mesmo, e a função neuronal, os grupos neuronais eram funções de polinômios de Legendre, e eu combinei esse polinômio de Legendre com a base exponencial. Então, isso aqui é bem comum, né, no dia a dia, então tem nada de especial aqui. Então, aqui nós temos um exemplo bem legal de como as redes neurais baseadas em OBF conseguem fazer aquilo que nós conseguimos fazer nesse caso. Aqui no caso ele conseguiu aprender as features de diferentes escalas e conseguiu gerar essa imagem final. Isso aqui é bem interessante mesmo. E o meu trabalho atual. Conclusão. Então, em linhas gerais, eu mostrei como as redes neurais baseadas em funções ortogonais conseguem aprimorar estimativas mais fracas, por assim dizer, estimativas obtidas com estimadores mais fracos, de menor complexidade, como por exemplo o IQD, o KNN, o NN, enfim, qualquer algoritmo que você, até mesmo a própria Krigage, que nesse caso nós podemos ver como sendo apenas entre aspas, um estimador de Sturm Liouville de ordem inferior. Nós podemos utilizar essa para construir estimadores de ordem superiores que tentam capturar mais informações de mais escalas. E o legal disso é que isso reduz significativamente a intervenção humana, e o preço que se paga com isso é um tempo maior de processamento. Então aqui é algo muito promissor para ser explorado. Agora eu comecei a realizar os experimentos em 3D e comecei a fazer um melhor desenvolvimento do framework. Esse framework está sendo desenvolvido do ArcGIS, que é a nova plataforma da ArchTech, que vocês podem entrar em contato se quiserem detalhes comerciais. E por fim, eu vou fazer apenas relembrar algo que é muito importante, que o processo de aprendizado da ORBF é recursivo. Então vocês podem utilizar a primeira ORBF que vocês construíram com um estimador bem fraco, por exemplo, IQD ou Krigage, e você consegue construir uma outra ORBF que é mais poderosa, que utiliza a ORBF anterior para construir a função de escala, e assim por diante. Vocês podem fazer um processo de recursividade, um processo recursivo para ir agregando mais informação. E você pode inclusive fazer esse processo quando você tem novas informações sobre o problema que você está estudando. Então, por exemplo, se você tiver novos furos de sondagem, novos dados que podem ajudar a melhorar, vocês podem incorporar nesse processo de retroalimentação. Você pode usar o OBF anterior que vocês treinaram como um PX para o próximo OBF que vai ser gerado. E essa recorrência vai construindo
vai construindo um estimador que a cada passo se torna mais e mais poderoso. Enfim, essa técnica de recorrência geralmente é considerada o que chamamos de aprendizado profundo, né? Em que você vai corrigindo os erros durante a sua caminhada. Isso que é muito similar ao processo de aprendizado humano, né? Em que os erros nos ajudam a melhorar o nosso conhecimento. Né? Enfim, por fim, eu agradeço a todos pela atenção e tenham todos uma boa tarde.